João 17, 4 e 5. Os irmãos encontraram? Então diz assim a palavra do nosso Deus. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Até aqui, queridos, a nossa leitura. Nós estamos vendo aqui nessas palavras deixadas por João, esse registro que João faz, de um momento muito importante na vida e no ministério de Jesus. Todo esse capítulo 17, ele tem como objetivo mostrar-nos a oração que Jesus fez ao Pai por si mesmo, e nós já estamos vendo aqui num primeiro momento esse pedido que Jesus faz, e depois também ele ora pedindo por nós, pelo seu povo, pelos seus discípulos. E hoje eu queria mostrar para os irmãos, à luz do texto que a gente leu aqui, nós encontramos nessa passagem uma oração que é um pedido que Jesus faz. Nessa oração, Jesus está pedindo algo ao seu Pai. E porque Jesus é eterno, ele é Deus, ele pode pedir essas coisas. E porque ele é eterno, por ele ser Deus, isso fundamenta o pedido de Jesus aqui para glorificação de si mesmo. Que o Pai fizesse isso por ele, porque ele havia concluído a obra que foi entregue a ele pelo Pai para ele realizar. Então, o fundamento para o pedido que Jesus está fazendo aqui, ele é estruturado, ele é construído, melhor dizendo, sobre esta realidade de quem ele é, da pessoa de Jesus, por ele ser eterno. A eternidade de Jesus está sendo demonstrada nesse texto, e porque ele também obedeceu, ele cumpriu a missão que lhe foi dada pelo Pai para que ele cumprisse nessa terra. E eu gostaria de caminhar com os irmãos nesses 2 versos e levar os irmãos à compreensão da importância de nós entendermos quem Jesus é, de nós entendermos a respeito da sua natureza, da sua divindade. Porque ele é Deus, porque ele é eterno, ele não é apenas um homem qualquer que andou nessa terra, mas a sua origem é uma origem celestial, é uma origem divina. E porque ele é eterno, porque ele é um ser eterno, que está acima da nossa realidade, ele pode pedir essas coisas ao Pai. Eu não posso pedir essas coisas a Deus, que Jesus pediu aqui. Essas coisas cabem a Cristo, cabem ao Senhor. Jesus ora pedindo que o Pai o glorifique naquele momento. Está terminando o seu ministério, está encerrando a sua jornada aqui na terra. E antes de partir, ele pede isso ao Pai. Pai, glorifica-me. Glorifica-me com a mesma glória que eu já desfrutava contigo na eternidade. E isso nos mostra fortemente esse caráter de Deus, de quem ele é, a sua natureza divina. O texto vai nos dizer que Jesus começa essa sua oração mostrando aqui para nós, João registrando no versículo 4, a expressão que Jesus usa. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, percebam aqui, Cristo, Jesus, ele recebe um ministério, ele recebe uma missão. A ele é confiada uma missão para desenvolver entre os homens em seu ministério. E o texto vai nos deixar claro, isso bem explícito aqui na passagem de hoje,
que é uma missão que foi confiada a ele. Não foi uma missão autônoma, mas foi algo que lhe foi entregue, que lhe foi confiado. Foi um comissionamento divino. Ele sendo Deus, mas dentro da Trindade, da economia da Trindade, o Filho então recebe esta missão da parte do Pai para que ele então desempenhasse esse papel. E nós, irmãos, já estamos caminhando no Evangelho de João há quase 3 anos aqui com vocês. Já passamos por muitas passagens, muitos textos que mostram claramente Jesus falando a respeito desse ministério, dessa missão que ele recebeu do Pai. Eu gostaria de olhar com os irmãos para alguns textos, relembrá-los aqui de alguns textos que nós já vimos ao longo desses anos caminhando no Evangelho de João, que mostra o ministério de Jesus como uma missão recebida do Pai. Se os irmãos olharem no capítulo 4 do Evangelho, e verso 34, os irmãos perceberão que Jesus afirma esta realidade. Diz assim: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os irmãos devem se lembrar desse contexto. Jesus estava no poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana. Ela vai embora e os discípulos chegam e oferecem comida para Jesus. E aí Jesus diz: eu tenho uma comida diferente. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele me confiou essa tarefa. Ele me confiou esse ministério. No capítulo seguinte, capítulo 5, no verso 36, se os irmãos avançarem uma página aí na Bíblia, nós encontramos mais uma vez essa afirmação. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então percebam, meus irmãos, que mais uma vez Jesus expressa essa conexão do seu ministério como sendo uma obra que ele deveria realizar em nome do seu Pai. As obras que ele fazia em nome do seu Pai. Se os irmãos avançarem mais uma página, capítulo 6, no verso 38, os irmãos verão esta afirmação aparecendo mais uma vez. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Claramente, Jesus está mostrando aqui, repetidamente, que o ministério que ele está desempenhando foi confiado a ele pelo Pai. Não é a sua vontade propriamente, apenas, mas ele está ali como um servo obediente, como um homem que obedece ao seu Pai. Capítulo 10, um pouco mais adiante, nós já passamos um pouco mais recente por esse texto. Capítulo 10, verso 18, Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, o que nós percebemos nessa oração de Jesus aqui? Uma forte declaração de que o seu ministério aqui entre os homens foi uma missão que lhe foi confiada. O Pai lhe confiou essa tarefa, deu a ele essa incumbência, para que ele pudesse vir a esse mundo, se tornasse homem como nós, assumisse a nossa natureza e, caminhando entre nós, pregasse o evangelho da salvação de Deus e proclamasse, por meio
dos seus feitos e da sua própria vida, que ele era o Filho de Deus, que estava presente para salvar a humanidade. E que ele estava ali completamente submisso ao Pai nessa questão aqui, de obedecê-lo fielmente em tudo, em todas as coisas, ser plenamente obediente. E aqui nós encontramos, queridos, uma perfeita submissão no campo da Trindade. Embora nós tenhamos essa confissão, e é o que a Bíblia diz, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, os três desfrutam da mesma realidade. Não é que só o Pai é Deus e o Filho é um semideus ou um Deus um pouquinho menor, e o Espírito também. Não são três deuses, um só Deus, três pessoas, mas nós encontramos aqui essa submissão dentro da Trindade. O Filho se sujeitando ao Pai obedientemente, se humilhando e fazendo tudo em nome do Pai. Nenhuma das coisas que Jesus realizou, ele fez por si mesmo. Nenhuma das coisas que ele falou por si mesmo. Ele falou pelo Pai, em obediência. Porque Jesus estava alinhado com o propósito do Pai, o propósito salvífico. Há uma conexão aqui de propósitos. Não é um ministério independente, mas uma perfeita conexão. Isso nos mostra, queridos, que a nossa redenção ela não nasceu simplesmente aqui nessa terra, mas ela é uma concepção eterna. Na eternidade, antes de todas as coisas, houve um ajuste, um pacto dentro da Trindade para que a humanidade fosse redimida pela obra do Filho. E o Filho obedientemente viesse ao mundo para redimir a humanidade e o Espírito aplicar essa obra em nós. Então isso nos revela que o que Jesus está pedindo aqui não é um pedido feito simplesmente de si, mas é algo que está conectado com toda a missão que ele recebeu da parte do Pai. E ele vai dizer aqui no texto que essa missão que lhe foi confiada, ela foi concluída. Não é isso que o texto nos apresenta aí? Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. É uma obra concluída já. É uma obra realizada. É uma obra que foi completada na história. Embora a cruz ainda estivesse diante dele, historicamente ainda aconteceria esse evento, né? Mas Jesus usa uma figura de linguagem aqui para mostrar que essa realidade já estava decidida e garantida. Já era certo a sua obra realizada. E isso se conecta muito bem com aquilo que Jesus disse na cruz. Está o quê? Consumado. A obra foi completamente feita. O Filho cumpriu perfeitamente tudo que o Pai lhe confiara para realizar. Jesus então ora ao Pai mostrando isso. Eu fiz com que essa obra se cumprisse. Eu realizei a obra que o Senhor me confiou. Agora, Pai, isso mostra que eu te glorifiquei na terra. E a pergunta que nós devemos fazer aqui é: como é que Jesus glorificou o Pai na terra? Porque é assim que ele apresenta a sua oração ao Pai, né? Pai, eu te glorifiquei aqui na terra. Diante do que nós já vimos aqui, está claro, queridos, que o Filho glorifica o Pai por meio da sua perfeita obediência.
a expressão eu glorifiquei aqui no texto, ela aponta para a manifestação visível da majestade do Pai através da missão que lhe foi confiada, revelada no Filho. Em João, aqui no Evangelho de João, a expressão eu te glorifiquei, ou a palavra, o verbo glorificar, não significa apenas louvar verbalmente. Há maneiras de nós glorificarmos alguém, seja por palavras. Nós louvamos aqui a Deus com nossas orações. Nós cantamos para Ele. Nós rendemos a Ele adoração, rendemos a Ele glória. Mas glorificar aqui vai além de simplesmente louvar com palavras. A ideia aqui é que Jesus, ele glorificou o Pai, revelando para os homens a sua verdade. Ele é quem revelou o Pai, a verdade para as pessoas. Jesus glorificou o Pai no seu ministério, manifestando ao mundo a graça de Deus. Não apenas revelando a verdade de Deus, o caminho da salvação, o plano da redenção, mas ele manifestou também graça nessas coisas. Todas as ações de Jesus, seus passos, suas atitudes, pensamentos, palavras, revelam a graça, manifestam a graça de Deus. E é assim que Jesus glorifica o Pai, revelando através da sua vida, do seu viver, essa graça que é uma graça divina e que está sendo oferecida, ofertada ao homem. Jesus manifestou e glorificou ao Senhor, realizando muitos sinais que provavam a sua origem divina, a ação de Deus, curando, sarando, até ressuscitando pessoas dentre os mortos. Jesus manifestou a glória de Deus e revelou essa glória e glorificou o Pai, realizando os seus sinais que estão no Evangelho de João um pouco menos apresentados. João escolheu 7 milagres, mas nos outros evangelhos, inúmeros. E o próprio João diz, são tantos que não dá para escrever tudo, né? Jesus glorificou o Pai, obedecendo perfeitamente a sua vontade. Até o final, meus irmãos. Até no momento mais difícil, no Getsemane, quando ele sofre as agonias antecipadas da cruz ali, aquele momento difícil. Na sua oração, ele pede ao Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Até nesse momento, queridos, de maior agonia, ele obedece perfeitamente e vai, como nós lemos aqui na nossa leitura da semana, ele vai para a mão dos seus inimigos e ele se entrega de forma obediente aos seus adversários, porque essa era a vontade do Pai. Ele disse para os seus discípulos no Getsemane, era só eu pedir se eu quisesse. E o Pai enviaria legiões de anjos para me defender desses inúteis soldados que estão aqui. Mas por que ele não fez isso? Porque ele obedeceu perfeitamente. E nisso, Jesus glorificou o Pai plenamente. E nós precisamos entender essa realidade aqui. E é por isso que Jesus, então, meus amados, ele pede estas coisas ao Pai, esta coisa ao Pai, essa realidade. Pai, glorifica-me. É uma oração que cabe apenas a Cristo. Eu te glorifiquei na terra realizando a obra que o Senhor me deu para fazer. Nós vimos o que é esse glorificar. Nós vimos que a obra que ele realizou é a obra do Pai. Ele foi comissionado para isso. E ele fez isso plenamente, ele cumpriu, ele fez até o final.
E o verso 5, então, nós temos aqui o pedido de Jesus. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, prestem atenção nessa declaração de Jesus aqui. Qual é o fundamento para o pedido de Jesus? Nós vimos que ele glorificou o Pai com a sua vida, cumprindo a obra, obedecendo em tudo. Ele recebeu esse ministério do Pai e agora ele está entregando o resultado para o Pai. Ele está dizendo, eu te glorifiquei fazendo a obra que o Senhor me entregou. E o que ele vai pedir aqui, então, só cabe a ele mesmo. Glorifica-me contigo mesmo. Faz-me participante desta glória que só Deus tem, só o Pai tem. Que era uma glória presente antes da criação de todas as coisas, que ele desfrutava com o Pai anteriormente, antes que houvesse mundo. Então, percebam, meus irmãos, que Cristo, ele nesse pedido, ele revela a sua eternidade. Por que Jesus pode pedir essas coisas? Pôde pedir essas coisas aqui. Ele pôde pedir isto ao Senhor, ao Pai, em sua oração ali. Porque a ele essas coisas cabem. Ele não é um homem qualquer, ele é eterno. Isso é uma das provas da divindade de Jesus na Bíblia. As pessoas deveriam olhar para esse texto e reconhecer aqui que o que está diante de nós não é um homem qualquer, mas é o próprio Deus encarnado. Nenhum de nós, por mais especial que você seja, ou seja, qualquer um aqui, nós não somos dignos desta glória, porque ela não nos pertence. Ela é uma glória que pertence só àquele que é divino, àquele que é Deus. E Jesus está pedindo, ó Pai, conceda-me, faça com que eu desfrute desta glória que eu tive com o Senhor antes que houvesse mundo. Então, antes de todas essas coisas existirem, o Filho desfrutava dessa glória com o Pai. E isso, naturalmente, nos leva ao entendimento que ele está reivindicando esta glória que é uma glória divina. Esse judeu aqui do texto, ele não é um homem qualquer. Nenhum judeu pediria isso ao Pai. Eu quero desfrutar desta mesma glória. Nós vimos aqui na leitura que foi feita que quando os judeus ouviram a declaração de Jesus a respeito de quem ele era, da glória que ele receberia nas alturas com o Senhor, eles falaram, nós não precisamos de ninguém dar testemunho algum, nós já sabemos, ele acabou de dizer que ele é Deus. Mas ele podia dizer isso. Por quê? Porque de fato ele é Deus. Ele é eterno. Ele é eterno. Então, esse pedido de glorificação de Jesus pressupõe, naturalmente no texto, uma glória prévia, uma glória já existente. Jesus não pede aqui uma glória inédita. Ele não está pedindo algo que ele nunca teve, que ele nunca participou, ele nunca desfrutou, mas ele está pedindo aqui um retorno à glória que ele já possuía, que ele já desfrutava. É isso que o texto está nos mostrando. A glória que eu tive contigo. Isso significa que Cristo, queridos, ao dizer essas coisas, ele está reivindicando de forma consciente uma existência anterior à sua encarnação. Anterior à sua encarnação. Nenhuma pessoa em perfeito juízo pediria isso aqui, né? Não conhecendo a sua realidade, a sua natureza. E por que Jesus pede? Porque ele é Deus. Ele diz,
dá-me essa glória, a glória que eu tive contigo mesmo. Isso mostra uma comunhão divina, né? Jesus participando dessa comunhão, essa proximidade pessoal dele, em comunhão eterna. E uma coisa que nós precisamos entender aqui, irmãos, ao dizer isto, é que a encarnação de Jesus, o fato dele ter se feito carne, o Filho ter se feito carne, isso não anula ou não anulou a sua glória eterna, de forma alguma. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele a si mesmo se esvaziou como servo, se humilhou como um servo, como um homem, para obedecer ao Pai. Há uma glória presente eternamente no Filho, mas que naquele momento ele havia se esvaziado dela para cumprir a sua missão. E o que é que Jesus está pedindo agora? Ele está dizendo: Pai, eu quero receber esta glória. A mesma glória que eu sou digno e eu desfrutava contigo na eternidade, antes que houvesse todas as coisas. Eu quero agora ser elevado a esta posição novamente. Então, Cristo, não é que Cristo deixou de ser glorioso, Jesus deixou, o Filho deixou de ser glorioso. Só que a sua glória não foi revelada, demonstrada na sua humilhação, na sua condição de humilhação. Então, temporariamente, essa glória estava ofuscada. E quando nós olhamos para um pedido desse, queridos, não há como nós ignorarmos quem Jesus é. Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, se fez carne e agora está voltando para o Pai, para desfrutar da sua eterna comunhão novamente com o Pai, porque ele partilha dessa mesma glória divina. Irmãos, essas coisas, elas devem nos levar a uma profunda consideração. Primeiro, eu não posso olhar para Jesus como apenas um homem. Eu não posso olhar para Jesus apenas como um ser humano qualquer que já passou nessa terra. Eu preciso olhar para Jesus e enxergar o que de fato ele é. Ele é o próprio Deus, habitando, ou que habitou entre nós, que esteve entre nós. E isso nos deve engendrar no coração um santo temor. Nós devemos, com esse entendimento, cultivar em nossos corações uma vida santa e uma vida piedosa. Uma profunda gratidão a Deus por ele ter se humilhado como homem, ter se feito homem para salvar homens perdidos, caídos e não merecedores da sua graça. Vejam, queridos, que imensa humilhação Jesus passou, de se esvaziar da sua glória e se sujeitar a esta realidade que nós vivemos, se despindo da sua glória. E, além disso, ainda foi mais e mais humilhado pelos homens, pelo seu povo. Ele foi levado à morte, ele foi morto por aqueles que confessavam o Pai como sendo o Deus deles. Essa é a terrível humilhação que Cristo passou. E por que ele fez isso? Porque ele quis obedecer ao Pai. Ele fez isso para agradar o seu Pai, para salvar o seu povo da condenação eterna. E isso, então, também deve promover em nossos corações uma profunda adoração ao Senhor, uma profunda gratidão. Tudo isso que Jesus passou, ele passou por mim. Ele passou pelo seu povo, pelos seus eleitos. Irmãos, esse pedido de Jesus aqui
é uma súplica. Os irmãos conseguem perceber nesse pedido um desejo profundo de voltar a essa comunhão? De ser restaurado nessa comunhão? A Bíblia o chama de homens de dores, um homem que sabe o que é padecer. Por quê? Porque ele foi humilhado na sua encarnação e ele foi humilhado em toda a sua vida. Por homens que não reconheceram como o Deus encarnado, o Salvador de suas vidas. E até hoje é assim. Há pessoas que olham para Jesus e não se rendem a Ele como um Senhor e Salvador. Não reconhecem o alto preço que foi pago aqui pela nossa redenção. E ignoram essas coisas completamente. Meus irmãos, isto deveria gerar em nossos corações profunda adoração. Nós deveríamos olhar para esse pedido de Jesus e reconhecermos: esse homem é Deus, é o Deus encarnado, ele é o Messias prometido, ele é o meu Salvador, ele obedeceu perfeitamente, ele é o meu exemplo de obediência. E ele desfruta de uma glória eterna. E o que é maravilhoso em tudo isso, queridos, é que de alguma forma nós desfrutaremos dessa glória no futuro. Nós participaremos dessa glória. Não é que nós seremos deuses, né, ou semideuses na glorificação, mas nós participaremos desta mesma glória. Nós lemos aqui mais uma vez no texto de Lucas hoje, Jesus prometendo isso para os seus discípulos: vocês serão participantes dessas coisas, dessa mesma glória. Isso deve gerar em nossos corações muita gratidão. Irmãos, meu pedido aos irmãos nessa noite é que os irmãos, não só hoje, mas ao longo dessa semana, olhem para esse texto, olhem para essa oração de Jesus, olhem para este pedido de Jesus e percebam a profundidade dessas palavras. O quanto nós precisamos reconhecer a sua majestade e a sua grandeza e rendermos a Ele a adoração que só Ele é digno de receber. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado, que recebeu uma missão do Pai e cumpriu essa missão, que é salvar pecadores arrependidos, salvar o seu povo por meio da sua morte na cruz. Render a sua vida como resgate, como pagando o preço do nosso pecado, para apresentar-nos ao Pai como o povo redimido pelo seu sangue. E ele disse: eu fiz isso, eu cumpri perfeitamente essa missão. E agora, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes de todas as coisas. Que grande amor é o amor de Deus, irmãos. Que grande amor é o amor de Cristo. Nenhuma outra prova de amor se equipara à prova de amor que Jesus deu. De deixar a sua glória, de se fazer carne, de ser humilhado em todos os sentidos para salvar pecadores da ira santa de Deus e levá-los agora para o seu reino, para que eles pudessem e possam desfrutar da mesma glória que nós vimos no Filho de Deus. Que isso gere em nossos corações imensa devoção, imensa gratidão, um imenso compromisso de também sermos fiéis a Deus, obedientes ao nosso Deus em todas as coisas, tomando o exemplo de Cristo, para que nós possamos também nos apresentar diante dele de maneira santa, limpa e pura, para a glória do seu próprio nome. Que esta oração de Jesus nos leve a uma profunda reflexão de quem ele é e do que ele fez por nós, do seu imenso sofrimento pelos nossos pecados. Vamos orar ao Senhor.